Paz do Senhor a todos. Vamos começar hoje mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Adebras Americana. Vamos iniciar agora a nova revista do segundo trimestre da classe dos adultos. Lição número 1, tema Salmos, um guia para o devocional cristão. O texto áureo diz assim: cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Salmo 98, 5. O texto de referência está em Salmos 42, verso 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. O esboço da lição vai ser colocado em 3 pontos, que seria o título, divisão do livro e autores, principais características do livro e esclarecimento de algumas expressões. Nosso ponto de partida é que o louvor, ele faz parte da vida do cristão. Quem nunca, em algum momento da sua vida, utilizou o livro de Salmos em algum momento de angústia ou de alegria para buscar comunhão com Deus, expressar seus sentimentos? Então o livro de Salmos ele é muito importante para isso e para nos ajudar no louvor, na adoração ao Senhor. O título de Salmos. A palavra Tehillim no hebraico significa louvor. Então, o livro de Salmos pode ser traduzido como o livro dos louvores. Nós nos referimos a Salmos como um livro, mas em forma de facilitar a comunicação, mas Salmos não é um livro, ele é uma coletânea de 150 salmos que é considerada a harpa ou inário de Israel. E por que ele está feito desta forma? Porque essa forma literária ajuda a memorização e a expressão dos sentimentos. Mas o livro de Salmos não se resume apenas a canções, mas eles ensinam, eles alertam e trazem às memórias os feitos e o agir de Deus. Eu gostaria de destacar para os irmãos 3 propósitos do livro de Salmos, que é revelar o espírito de devoção do povo de Deus, divulgar as profecias messiânicas e convidar outros povos a se reunirem aos filhos da promessa, a fim de juntos prestarem culto ao Senhor. A divisão do livro, a divisão clássica mais comum de Salmos é a divisão em 5 livros, que começa respectivamente no Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. Cada livro termina com uma doxologia. O que é doxologia? É uma fórmula literária de louvor e de gratidão a Deus. Cada salmo, cada livro termina com uma doxologia. E o Salmo 150 é a doxologia do 5º livro e também de todos os salmos em geral. Os Salmos, essa divisão em 5 partes, está relacionada aos 5 livros do Pentateuco. Então, o livro 1 estaria relacionado ao Gênesis, o 2 ao Êxodo, o 3 ao Levítico, 4 a Números e o 5º livro a Deuteronômio. Os autores. Nós conhecemos o mais famoso autor é Davi. E nós conhecemos os Salmos como Salmos de Davi, porque ele compôs a maioria dos Salmos, mais especificamente compôs 73 Salmos. 50 Salmos são de origem desconhecida e outros autores dos Salmos são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã e filhos de Corá. A Bíblia King James diz assim: a primeira coletânea pré-exílica de Salmos foi organizada
na época de Davi, que foi a época áurea do povo de Israel. Os outros salmos foram compostos durante o exílio e outros durante o pós-exílio, e juntos eles compuseram a coletânea final de 150 salmos. Lutero diz que Salmos é um resumo de todo o Antigo Testamento, pois foi escrito durante o período de composição do mesmo, do ano 1400 ao ano 400, sendo também o mais citado no Novo Testamento. As principais características do livro. O livro de Salmos ele é classificado como poesia hebraica ou literatura poética. Portanto, devemos nos referir aos Salmos sempre como versos e não como versículos. Por exemplo, Salmo 1, verso 3, Salmo 50, verso 15, pois trata-se de poesia. 3 características principais que nós podemos destacar sobre os Salmos são ritmo, acrósticos e refrões. O ritmo. Ele envolve uma rima de pensamentos. É diferente da poesia ocidental. A poesia ocidental envolve uma rima de sons, mas na poesia hebraica há uma rima de pensamentos ou ideias. Então, no ritmo, nós vemos 2 características principais. O paralelismo e a antítese. O paralelismo é que a primeira frase reforça a segunda. E na antítese é que a segunda frase ela reforça a ideia da primeira com uma ideia contrária. Os acrósticos. Os salmos também contêm poemas acrósticos, em que o conjunto das primeiras letras de cada verso forma uma palavra, ou também segue uma sequência alfabética. No Salmo 119, os versos são reunidos de 8 em 8 e cada grupo começa com a mesma consoante. Como eu disse, esse é um recurso literário que contribui muito para a memorização, pois a memorização tinha grande importância, principalmente no contexto do Antigo Testamento. Ao utilizarmos o acróstico, partindo da primeira letra até a última, ela dá um efeito que consiste em exprimir a ideia de esgotamento do assunto. E essa ideia parece estar presente também em Apocalipse 22:13, que Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então falamos de ritmo, de acrósticos e refrão. Refrão é a repetição de uma frase ou fórmula. No Salmo 107, por exemplo, nós temos 2 refrões. O primeiro diz: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de suas necessidades. O segundo refrão diz assim: louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. No primeiro, nós percebemos claramente um grito por socorro, e clamaram ao Senhor. E no segundo, a gratidão pela resposta do Senhor. Os refrões, eles têm importante função, que seria organizar o poema ou reforçar o tema nele contido. E agora, vamos fazer o esclarecimento de algumas expressões. Antes de cada salmo, existe um cabeçalho. Naquele cabeçalho tem algumas expressões antigas que não foram traduzidas. Algumas versões, como a Nova Linguagem de Hoje e a Almeida Revista Atualizada, já omitiram essas expressões, mas as outras Bíblias têm. Então vamos ver. Primeiras expressões: Selá, Higaion e Mictão. Selá é um termo bastante utilizado e significa pausa ou interlúdio musical. Então nós vemos que são expressões mais técnicas da área musical. O termo Higaion significa um momento para meditação. E o termo Mictão pode se referir à oração silenciosa. Outros termos que nós encontramos seriam Gedutum
e Masquil. Jedutum, ele era da família dos levitas, habilidoso na música junto com Asaf e Emã, e o seu nome está associado aos louvores, às profecias, aos instrumentos musicais. O termo Masquil pode ser entendido como salmo didático ou salmo de ensino. E o termo degraus. Degraus significa subir, ou ainda cântico gradual, ou cântico de peregrinação. Na Bíblia judaica é traduzido como canção da subida. Há diversas interpretações no uso desse título, mas a mais provável é que faz referência a cânticos entoados pelos peregrinos quando subiam para Jerusalém. E esses cânticos, eles expressam as saudades do lar, daqueles que fizeram sua habitação longe da terra de Israel, entre os estrangeiros e inimigos. E assim, é possível que esses salmos fossem agrupados como um inário dos peregrinos e posteriormente foram anexados aos salmos, compondo o livro todo de salmos. A conclusão que nós chegamos é que o livro de Salmos ele é indispensável para o louvor, para a adoração, para a meditação, tanto individual como coletiva. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado por ter assistido essa aula e espero que você tenha sido edificado. Nós agradecemos a nossa liderança, pastor Belchior, pastora Rafaela, pela oportunidade e pelo apoio. E enquanto nós não voltamos a nos reunir, vamos continuando com as aulas online. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui abaixo nos comentários que nós iremos lhe responder. Muito obrigado e que Deus o abençoe. Amém.